Olá pessoal, aqui é Mauro Penaforte com mais uma semente do sucesso. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes da humanidade na história do desenvolvimento pessoal, que é o autoconhecimento. Conhecer a ti mesmo. Nesses últimos 20 anos que eu venho trabalhando com desenvolvimento pessoal, eu tenho visto que as pessoas sempre, de uma forma ou de outra, retornam a essa pergunta: Mauro, como eu posso me conhecer? Como eu posso saber quem eu sou? E as pessoas até me dizem assim: Mauro, você que levantou essa lebre, porque você está sempre falando, você precisa se conhecer e tal. E é verdade, eu estou sempre falando que você precisa se conhecer. E considero isso uma coisa relativamente simples, mas é um processo que nunca para. O processo de autoconhecimento, o processo de saber quem você é um processo infinito, que vai durar por toda a tua vida. E a verdade é que muitas coisas que você vai descobrir sobre quem você é, com o tempo elas também vão mudando. E esse processo é chamado de amadurecimento. Conforme você vai ficando maduro, algumas coisas que eram características suas muito fortes vão sumir. Outras vão intensificar. E algumas características que você não tinha vão aparecer por experiência de vida. E você precisa também se conhecer, né, para saber qual é o seu antes e depois. Porque muitas vezes a gente fala, eu mesmo, por exemplo, falo muitas vezes com grande alegria, que eu era uma pessoa assim, e agora não faço mais isso, faço mais aquilo, e vejo uma evolução nisso. Em outras áreas também, talvez eu não veja a mesma evolução, né? Tem certas coisas com as quais eu tinha mais paciência quando eu era mais jovem, eu era mais tolerante, hoje sou um pouco menos, e por aí vai. Mas até para perceber isso e aceitar isso, você precisa estar num processo contínuo de autoconhecimento. Então, que coisas estão envolvidas em um processo de autoconhecimento? A primeira coisa é o simples, é o básico, é se observar. Observar o seu próprio comportamento, observar os momentos em que você promete alguma coisa para você mesmo e para as outras pessoas, e o que acontece depois. Você cumpre essa promessa, você não cumpre. Tem promessas que são feitas em momento de empolgação e que depois não acontece bem assim, outras não, né? As coisas que você diz e as coisas que você faz, elas combinam. Por que você às vezes planeja fazer uma mudança na sua vida e depois não consegue fazer, né? Como que isso acontece? Em que áreas que você tem mais facilidade, que áreas que você tem mais dificuldade? Se observar. E é claro que se você está participando de um projeto como esse, Semente do Sucesso, é porque você está empenhado e comprometido em um processo de autoconhecimento, sim. E você vem se observando há bastante tempo. Provavelmente você está aqui procurando algumas respostas para mudar algumas coisas que você observou em você e que você gostaria que fossem diferentes. Então, claro que participar disso, estar ouvindo as sementes, é também algo que faz parte de um processo de autoconhecimento. Então você precisa se observar atentamente, se observar objetivamente, sem atribuir uma carga emocional em termos de amor ou desamor, né? E isso, de certa forma, a gente falou naquela semente sobre amor próprio, né? Nós precisamos, em relação a nós mesmos, colocar padrões de conduta cada vez mais altos. Nós precisamos ser exigentes com nós mesmos, de fazer o que é certo, de falar a verdade, de cumprir nossos compromissos. Nós precisamos. Porém, nós não podemos condicionar o nosso amor por nós mesmos ao cumprimento de exigências. A gente já falou sobre isso antes. Então você se ama incondicionalmente, mesmo quando você faz bobagem. Você se ama, é como o amor de uma mãe por um filho.
mas ainda assim você identifica, poxa, eu fiz bobagem e eu não quero mais fazer essa bobagem. O que precisa ser feito para a gente consertar isso? Eu me amo tanto que eu não quero mais fazer bobagem. Quer dizer, manter um nível alto de exigência para com você mesmo também é um ato de amor próprio, mas ficar se culpando e dizendo para si mesmo, eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada, não sei o que, isso não ajuda muita coisa. Então, primeiro ponto, observar a si mesmo. Aí eu vou colocar algumas coisas de observação no exercício no final da semente. Segundo ponto, pela auto-observação, te auxilia muito, e existe todo um ramo da psicologia que trabalha em cima disso, auxilia muito o estudo dos tipos de personalidade. Colocar você mesmo em categorias dentro de algum sistema. E você não precisa estudar um sistema muito complexo não para começar o processo de autoconhecimento. Podem ser sistemas mais simples. E toma cuidado, porque a maioria das pessoas diz assim, eu não gosto desses sistemas porque a gente acaba que o cara se coloca dentro de uma caixa e tem que corresponder a todos os itens daquela categoria e tal. Sim, é um perigo se for levado ao extremo, mas se você levar num ponto de vista mais superficial, como algo que vai te ajudar a se entender, não há nenhum problema você usar algum sistema, tá? Um sistema que muita gente usa é o sistema dos temperamentos, é o sistema da Grécia Antiga, um sistema que coloca as pessoas em 4 categorias básicas de temperamento, né? Então tem o fleumático, tem o melancólico, tem o sanguíneo e tem o colérico. São então 4 temperamentos básicos. E esses temperamentos, você encontra isso aí muito na internet, muita informação para você até descobrir qual deles é o seu temperamento. Esses temperamentos ajudam muito a gente a se entender, tá? Eu vou te falar que eu era um cara que era muito contra essa coisa de se categorizar por temperamentos, se categorizar por signos, por categoria no Enneagrama ou sistema de Myers-Briggs. Eu era contra isso, mas hoje, depois de anos trabalhando com isso, e eu tenho até um curso de tipos de personalidade em que as pessoas realmente saem transformadas pelo autoconhecimento, hoje eu acredito muito que isso ajuda bastante a gente a se entender, a se conhecer melhor, e ajuda a gente a descobrir outras características que a gente tem, mas que não tinha ainda conseguido observar em si mesmo. Então são sistemas extremamente válidos. Você não pode ficar muito preso ao sistema, né? Como por exemplo, eu tenho um amigo que gosta muito de astrologia. O sistema que ele usa para ele é a astrologia, tá? Eu não estou entrando em juízo de valor falando se é certo, se é errado. Às vezes você tem até uma fé que não permite que você use a astrologia, por exemplo. Não importa, eu não estou entrando nesse mérito. Só estou contando a história desse meu amigo. E ele gosta muito de astrologia. E ele chega num ponto de justificar as coisas dele pelo signo. Então ele fala assim, não, mano, eu não vou fazer isso não, sabe por quê? Porque eu sou um capricorniano, isso, assim, assim, assim e tal, tá? Então, assim, talvez ele esteja já num nível de exagero, usando isso como uma desculpa. Mas esses sistemas, né, excluindo dos signos, porque há uma polêmica espiritual, tem pessoas que falam que não é legal, que não é permitido, então vou deixar de lado, tá? Embora eu tenha visto pessoas crescerem com esse tipo de conhecimento. Mas o conhecimento dos temperamentos, o conhecimento do Enneagrama, o conhecimento do sistema de Myers-Briggs, né? O meu curso junta essas 3 coisas, então a gente faz uma categorização bem detalhada, e a pessoa começa a perceber certas características nela que às vezes, sem usar um sistema como esse, ela não percebia. Então é muito útil isso. Se você não ficar no exagero, se você não exagerar,
sabe? Se você não, eu vi pessoas se identificando até com o sistema gravesiano. Eu sou um número 5, então eu não posso fazer isso nem aquilo. Aí já é exagero, entende? O troço não é feito para limitar, mas é feito para que nós possamos nos entender melhor quem nós somos. Então, por exemplo, uma pessoa que identifica que é colérica e ela começa a perceber nela mesma as características de um colérico, participação, uma certa impaciência, uma certa forma mais dura, mais bruta de falar, né? Ela fala assim, pois é, eu sou assim mesmo, e ela começa a perceber isso. E inclusive ao perceber isso, ela pode até trabalhar para de repente amenizar um pouco o discurso, ser menos dura, e ela percebe isso ao usar esse sistema, né? O cara percebe que ele é um cara chamado sanguíneo, é o cara que fica com raiva, fala 1000 coisas, logo depois se arrepende, promete, mas na hora da empolgação, mas depois não cumpre e tal. E aí ele percebe, poxa, é mesmo, eu sou assim mesmo. E aí ele começa a trabalhar isso nele, né? Ou melancólico, ou fleumático. Então esses são sistemas que ajudam você a se conhecer. Volto a dizer, você não pode ficar preso naquilo e ficar, não, tô fazendo isso porque eu sabe como é que é, né? Eu sou sanguíneo, então não sei o que lá. Não pode virar desculpa, não pode virar justificativa para limitação, mas funciona como um meio de autoconhecimento. Então, quais sistemas que eu recomendo que valeria a pena você estudar? Eu recomendo o curso que eu faço, mas que eu não tenho previsão nenhuma de turma ser aberta. Talvez esse ano eu não abra a turma até o final do ano. Então, o que eu recomendo que você estude caso você queira usar um sistema legal de autoconhecimento, de análise de personalidade? Olha, para muita gente o sistema dos temperamentos vai funcionar muito bem. Tem testes na internet que você faz, você descobre o seu temperamento, você vai lendo mais, é muito legal. Outras pessoas vão querer aprofundar mais, então a gente tem o sistema do Enneagrama. O Enneagrama é um sistema de personalidade com 9 tipos de personalidades, muito detalhado, bem legal também. E existe o sistema Myers-Briggs, que é o sistema dos metaprogramas da PNL, e ele é bem completo, mas é muita coisa pra gente saber. Então, e aí ele fala em filtros de percepção também, eu acho mais complexo. Eu sugeriria você começar com o sistema dos temperamentos, começar se categorizando, se conhecendo, e com o tempo você vai melhorando o seu autoconhecimento. Então esse seria um segundo ponto, né? Usar sistemas de tipos de personalidade para você se analisar, se encaixar ali, sem ficar muito preso, sem ficar radical naquilo. Um terceiro ponto é ter pessoas de confiança que possam te dizer mais sobre você, ter amizades que você aguente ouvir o que o cara vai te falar, ouvir as pessoas, porque se todo mundo anda dizendo que você tem uma determinada característica, mesmo que você ache que você não tem, no mínimo, mesmo que você não tenha, mas no mínimo você está se comunicando de alguma forma que parece que você tem. Porque se todo mundo acha, por exemplo, que você fala alto demais, você diz assim, não, Mauro, mas eu falo num tom normal. Sim, mas todo mundo acha que você fala alto. Você não acha que talvez tenha algo aí para você pensar, para você analisar? Talvez você esteja falando um pouco acima do tom normal de voz? Quem sabe? Se todo mundo está dizendo que você tem uma determinada qualidade, que também acontece, a pessoa às vezes tem uma autoestima um pouco prejudicada, ela tem uma qualidade, todo mundo diz que ela tem essa qualidade, mas ela não aceita essa qualidade. Também é verdade, se todo mundo diz que você é talentoso em determinada coisa, isso também é algo que você precisa olhar para aquilo. Por outro lado, se todo mundo diz que você tem um determinado defeito, você precisa analisar, poxa, eu tenho mesmo isso, será que eu tenho isso e não percebi nunca? Fazer uma análise sincera, não se enganar, entende? Fazer uma análise sincera, será que eu sou mesmo isso? Poxa, toda essa gente falando que eu sou egoísta, que eu só estou pensando em mim, será que eu estou realmente passando isso? Então pode ser que você
tem essa característica e para se proteger mesmo, não tenha se permitido ver ainda, mas pode ser que você não tenha essa característica, mas a sua comunicação está passando a ideia de que você tem aquela característica. Pode acontecer também isso, né? Então a gente precisa, para resolver, seja um traço de personalidade, seja uma questão da sua comunicação, né, de reprogramar sua comunicação, você precisa primeiro aceitar isso. Então ouvir os feedbacks das pessoas. Até as piores pessoas podem te dar feedbacks positivos. Se você tirar a raiva, se você tirar os sentimentos negativos do meio e olhar, às vezes no núcleo, no centro de uma coisa que a pessoa fala mal de você, tem uma verdade ali escondida, para que você possa se conhecer melhor. Então o feedback das pessoas, o que as pessoas falam, e você precisa ter amigos, pessoas que te amam, que vão te falar as verdades que você precisa ouvir, que vão te falar coisas que nem sempre são agradáveis, mas que vão ajudar você a se conhecer e mudar aquilo que não está legal. Porque nós precisamos trabalhar em nós mesmos eternamente, mudar. Mas entenda, se eu não souber que eu tenho esse problema, se eu não souber que eu preciso resolver isso, eu nunca vou trabalhar em resolver algo, porque eu nem sei que aquilo está ali, entende? Então a gente precisa se permitir ouvir das outras pessoas, a gente precisa se permitir ouvir das outras pessoas, para poder saber quem nós somos. E, claro, extras que eu posso dizer, estar ouvindo as sementes continuamente te permite um processo contínuo de autoconhecimento. Muitas dessas coisas que nós falamos aqui nessas sementes, você não sabia, você se identificou, e isso que o Mauro está falando eu faço, e eu sou assim. Então esse também é um processo de autoconhecimento. Ler livros que falam sobre isso também vai te dar uma noção de quem você é. De programas como esse da Semente, dos cursos, dos processos de desenvolvimento pessoal, porque muitas vezes vão acontecer exatamente isso. E isso aí que ele falou, eu me encaixo nisso. Eu sou isso aí que ele falou, tá? Então essas são coisas que você pode fazer para aprimorar o teu autoconhecimento, para se conhecer cada vez mais, tá? A tarefa de hoje é simples, eu quero que você anote, como a gente fez lá quando a gente falou sobre as qualidades, tá? Eu quero que você anote algumas características suas, 5 qualidades, 5 defeitos. Eu quero que você coloque aí pelo menos um método que você vai estudar. Não, eu vou começar a estudar tal método para me conhecer melhor. Se você quer fazer o mais simples, o mais fácil de todos, faz esse dos 4 temperamentos. Vai te dar uma noção muito forte de quem você é. Você vai aprender coisas que você nem imaginava. E é um método bem simples e bem estabelecido, e está há milhares de anos sendo usado. Esse é um método legal. Algumas pessoas, eu me lembrei agora que algumas pessoas usam um método recente, isso tem menos de 30 anos, que é um método do tipo sanguíneo, tá? A, B, O, e é muito legal, porque tem algumas distinções ali. Esse método eu não conheço, mas eu tive alguns clientes que começaram a usar e começaram a se entender. Ele é usado principalmente para mexer com alimentação. Então, pessoas que têm sangue A positivo, por exemplo, que tem uma determinada característica, é melhor que elas comam certos alimentos e não outros. Pessoas que têm B negativo e tal, e por aí vai, né? Eu não conheço esse sistema. Todos os que eu te falei antes eu conheço bem, mas esse eu não conheço. Mas tá aí, pode ser uma sugestão que eu posso estar te dando aí, legal, para você. Então escolha um sistema. Não, eu vou estudar esse negócio de temperamento, vou começar no básico, vou estudar temperamentos para fazer, né? E depois, quando a gente abrir turma, você vai saber, porque eu vou mandar, né, o anúncio mesmo para a turma, para o pessoal das sementes. Você vai saber quando eu abrir turma de tipo de personalidade, a gente vai, você vai saber, vai poder escolher se faz ou não. Então escolha um método e escolha pelo menos 2 pessoas
que convivem com você e que você confie o suficiente para ouvir o feedback delas, para ouvir as informações que elas têm a te dar sobre quem você é. Escolha aí, coloque aí 2 pessoas, se tiver mais gente, melhor. Mas 10 pessoas aqui que eu confio que podem me falar quem eu realmente sou. É claro que você não deve escolher 10 bajuladores, tá? Que vão falar que você é maravilhoso, perfeito, que você não erra nunca. Isso não te ajuda muito a crescer, não. Mas escolha 2 pessoas que sejam sinceras, que você confie, que elas possam te dizer quem você é e que elas tenham coragem de dizer para você os seus defeitos, para que você possa trabalhar também em se aprimorar, tá? E fazendo isso, você vai começar a ter uma noção cada vez melhor de quem você é. Você vai se conhecer. E você, por incrível que pareça, quando você conhece os seus defeitos e começa a trabalhar nisso, isso não causa uma falta de amor próprio. Pelo contrário, você vai se admirando mais conforme você vai trabalhando, apesar de ter esses defeitos, apesar de ter esses problemas. É muito legal. Se conhecer é algo que sempre aumenta a nossa autoestima. Ok?